Olá, sejamos todos bem-vindos aqui no Grupo Fraternal Hilarion, né? Neste momento para as nossas reflexões, onde procuramos, junto destes temas que são desenvolvidos nas nossas palestras virtuais, né? Assuntos para diversas reflexões. E hoje nós trazemos um tema também de muito interesse para todos nós que almejamos a nossa evolução espiritual. Hoje nós vamos procurar falar sobre a virtude. Meu nome é João Oswaldo e estaremos aqui fazendo alguns comentários em torno da virtude para que possamos refletir a respeito das qualidades que devemos e podemos adquirir. Mas para tanto vamos nesse instante nos prepararmos emocionalmente e espiritualmente para podermos refletir com mais precisão. Assim vamos tranquilizando todo o nosso ser, serenando mentes, corações e buscando a inspiração de nossos anjos guardiões, aqueles espíritos que Deus nos dá para inspirar a nossa melhor conduta aqui nesta terra. Vamos nos ligando com os mentores do Grupo Fraternal Hilarion, com Hilarion de Montenegro, estes espíritos amigos que buscam sempre o nosso desenvolvimento. Liguemos-nos também com Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, pedindo a ela nos envolva nesse instante em seu manto de paz, de amor e de muita serenidade. Junto de Maria vamos até Jesus, nosso mestre por excelência, o irmão maior, que nos trouxe o seu evangelho de luz para clarear o nosso caminho evolutivo. E com Jesus vamos a Deus Pai Criador, que é todo amor e bondade, justiça e misericórdia. E a Ti, Pai, hoje entendemos que as nossas preces devam ser de profundo agradecimento por tantas e tantas dádivas que temos recebido, pela dádiva desta hora, desse momento de reflexão. Mas permita-nos, Pai, uma última rogativa, a de que não transviemos novamente do caminho que nos conduz até Ti. E assim nós Te pedimos, Senhor, a permissão para esse estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas liberta-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Ti. Então, o assunto de hoje é sobre as virtudes, né? E a gente, para procurar entender, talvez algo que não seja tanto da nossa familiaridade, pois que, de acordo com o nosso grau evolutivo, às vezes a gente tem mais conhecimento dos nossos próprios defeitos, né? Mas todo defeito, ele tem, em contrapartida, uma virtude que lhe corresponda e que anula os efeitos dos defeitos que ainda nós carregamos. Eu exemplifico, né? A cada defeito nós temos uma virtude que lhe corresponde. Por exemplo, ao defeito do orgulho que ainda carregamos, nós temos a humildade. Ao defeito da vaidade, nós temos que ter a virtude da modéstia. Pela inveja, a conformação. Pelo egoísmo, a generosidade. Pela avareza, o desprendimento, né? Pelo personalismo, o companheirismo, e pelo ódio, a amorosidade. E assim, com relação a todas as nossas imperfeições que trazemos milenarmente de outras existências, né? Nós, pouco a pouco, devemos conquistar
as nossas virtudes, né? E qual das virtudes são as mais meritórias para nós podermos conquistar? A este respeito, na questão 893 de O Livro dos Espíritos, né, a espiritualidade superior traz, no capítulo 13, que é na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, sobre a perfeição moral, traz o seguinte: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Vejam que para nós adquirirmos virtudes, sejam quais elas forem, né, significa nós trabalharmos sempre para o bem, para o nosso próximo e desinteressadamente, que é a verdadeira prática da caridade. Nesse sentido, todos nós temos virtudes que ainda nos são difíceis de obtê-la, por conta das nossas más tendências anteriores, que, num passado do nosso próprio processo evolutivo, da meninice, ou quando éramos espíritos recém-criados, né? O egoísmo, por exemplo, ele fez parte do nosso processo de sobrevivência, né? Onde nós, com a intenção de satisfazer o nosso próprio ego e as nossas próprias necessidades, o egoísmo era útil. Hoje, no entanto, a evolução nos cobra um despreendimento relativamente a esta prática egoística que ainda trazemos. Então, são más tendências que trazemos do passado e que hoje nós devemos substituí-la pelas virtudes correspondentes. Agora, nem sempre é fácil a gente adquirir esta virtude. Tanto é que a melhor definição que nós temos sobre o homem que pratica o bem, ou sobre o verdadeiro espírita, né? Onde muitos imaginam ou pensam que o espírita é um ser perfeito ou quase perfeito, né? Estamos longe desta realidade ainda, pois que a definição no Evangelho segundo o Espiritismo de que o verdadeiro espírita é aquele que tenta sinceramente dominar as suas más tendências. Más tendências temos todos. Nós temos todos os defeitos que carregamos milenarmente na nossa evolução. Agora, quando nós podemos nos dispor a alcançar a ascensão espiritual, esta consciência de espíritos imortais, então aí nos cai a ficha, no dizer popular, de que nós comecemos exatamente a eliminar os defeitos e adquirir as virtudes, né? Em vez de nos colocarmos como sendo o centro das atenções, a pessoa que busca achar que é a melhor de todas e que quase todas as outras pessoas são inferiores a ela, né? Nós devemos, que isso reflete exatamente o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós devemos, de fato, sim, procurarmos sermos mais humildes, simples. Muitas das vezes, em grupos de amigos, ou no trabalho, ou mesmo no círculo familiar, na nossa comunidade, né, nós nos colocarmos de uma forma mais simples, mais apagada do que querer sobressair, porque isso faz com que nós alimentemos o nosso orgulho. Ao passo que, se eu adotar uma postura mais singela, eu começo a adquirir o princípio mais da humildade. E segundo o nosso Chico Xavier, né, é esta a virtude que mais demoramos a adquirir, que é a da humildade,
que é exatamente a virtude contrária àquilo que a própria espiritualidade já falou, que nos prejudica o desenvolvimento espiritual, que é o orgulho e o egoísmo igualmente, né? Que é aquela forma de nós nos fazermos valer mais do que os outros. Tudo que é nosso é melhor, os nossos entes queridos são melhores do que os outros, e as nossas posições, sejam elas quais forem, né, são as melhores das outras pessoas. Então, este orgulho é que causa, na maioria das vezes, o nosso arrastamento para todas as outras formas de nossos defeitos. Por isso que nós devemos, sim, procurar sermos mais humildes. E, no nosso orgulho, nós não conseguimos, na realidade, enxergar as outras pessoas, que nós colocamos elas como pessoas inferiores a nós, né? Sabido, até por estudos sociológicos, sociais, né, de que as pessoas em posições de trabalho mais simples, mais humildes, para aqueles que ainda detêm um certo grau de orgulho, né, elas são invisíveis, né? As pessoas que andam uniformizadas, como os garis, às vezes como as faxineiras em empresas, ou mesmo em casas residenciais, né? As pessoas que ainda detêm esta dose de orgulho mais forte, né, praticamente não reparam nestas pessoas. Certo professor da USP, ele fez um pequeno teste certa feita, onde ele se vestiu com a roupa de um gari, com vassoura em punho e aquele carrinho para recolher o lixo que é varrido ali no meio-fio, né? E ele fez esse teste exatamente à frente da faculdade onde ele lecionava, né? E os alunos ali iam chegando e passando por ele, nem o cumprimentavam. Depois ele revelou que ele é que estava ali na frente. Ninguém percebeu que era o professor. Ele estava só vestido com uniforme. Não usava máscara nem nada. Esse teste já foi feito alguns anos atrás. Então, com isso, ele quis demonstrar que nós, na nossa vaidade, no nosso orgulho, nós não nos importamos com pessoas mais simples, mais humildes. E é esta uma das formas de nós começarmos a eliminar o nosso orgulho e a aumentar a nossa humildade, né? Começando a reparar nas pessoas à nossa volta, né? Começando a cumprimentar as pessoas que prestam serviço e que são tão importantes como presidentes de companhia, políticos, quem quer que seja. Todas as funções que nós exercemos durante a nossa vida de espíritos encarnados são importantes para todos nós. O porteiro do nosso prédio, do nosso condomínio, a faxineira que limpa o nosso escritório ou a empresa, né? O gari que colabora com a limpeza pública, né? Todos eles exercem funções importantíssimas. Quem nunca viu uma greve de lixeiro, né, não sabe o que é ter lixos acumulados por toda a cidade, causando mau cheiro e problemas de poder surgir doenças e animais infecciosos, né? Então, todos nós devemos a estas pessoas que, embora de condições simples nesta encarnação, são espíritos como nós mesmos buscando o próprio desenvolvimento espiritual. Se hoje eles se encontram nestas situações, muito provavelmente em situações de aprender a humildade, né, talvez estejam alguns passos à nossa frente, que ainda somos orgulhosos e não reconhecemos esses irmãos que estão à nossa volta. Ao par destas questões, da busca destas virtudes, há uma lição de Emmanuel, como que ele intitula como Em Torno da Humildade. Terei uns pequenos trechos para a gente refletir sobre esta questão. Emmanuel nos diz o seguinte:
Se uma criatura possui enorme fortuna, podendo desmandar-se na prodigalidade ou na avareza, mas ao contrário ele busca empregá-la no bem-estar e no progresso, na educação e no aprimoramento dos semelhantes, ou se alguém dispõe de autoridade com recursos de poder para manejar a sua própria influência em seu exclusivo proveito, mas procura aplicá-la no auxílio dos outros, ou se uma outra criatura sofre acusações indevidas com elementos para justificar-se de modo que considere mais justo, mas prefere esquecer as ofensas recebidas, reconhecendo-os igualmente na possibilidade de errar. Se já efetuou em favor de alguém todos os serviços ao seu alcance, recolhendo invariavelmente a incompreensão por resposta, e prossegue amparando esse alguém através dos meios que lhe fazem possíveis, sem exigências e sem queixas, estas criaturas ter-se-ão colocado evidentemente a cavaleiro das piores tentações que lhe assediam a vida. Ele termina esta lição, vou pular alguns trechos, quando ele diz: fácil é, pois, observar que sem a presença da tentação, a virtude não aparece, e assim será sempre para que a nossa inocência não seja uma flor estéril, que as grandes teorias de elevação não se façam sementes frustradas no campo da humanidade. O que nos diz Emmanuel nesta lição é de que toda vez que nós tentamos dominar as nossas más tendências e buscarmos o lado virtuoso das nossas atitudes, estas tendências más vão fazer com que a gente seja tentado, ter tentação a incidir novamente nos erros, por questões atávicas de nossas existências anteriores, e muitas vezes frustrar por esta tentação a nossa busca pela virtude necessária ao nosso desenvolvimento espiritual. Contudo, sem que haja a tentação, como vamos saber e nos valer de que, vencendo a tentação, adquirimos de fato a virtude? A tentação, ela ocorre a todos nós o tempo todo na existência, porque é a forma de testarmos a nossa real tendência sincera de dominar as más influências causadas pelos nossos próprios defeitos. Sem a tentação, nós não sabemos se já vencemos esta ou aquele defeito ou aquele vício e adquirimos esta ou aquela virtude. É pela tentação que nós somos testados e provados no campo da aquisição das virtudes. E isso é tão real, tão importante, que se a gente agora refletir sobre a prece que muitas vezes falamos decoradamente, o Pai Nosso que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, né? Nós vamos ver que Jesus coloca ali: não nos deixeis cairmos em tentações. Ou seja, as tentações vão existir. Nessa prece nós estamos pedindo a Deus, nosso Pai, que nos auxilie, não nos deixes cairmos na tentação de continuar errando, para que possamos progredir e evoluir espiritualmente. E Jesus termina: mas livrai-nos de todo o mal. Ou seja, mesmo se cairmos na tentação, livra-nos, Senhor, de nós praticarmos algum mal. Então, vejamos e reflitamos sobre este processo evolutivo a que estamos aqui, como missionários e tarefeiros da nossa própria evolução, de adquirirmos as virtudes, eliminando os nossos defeitos, eliminando os nossos vícios e buscando sinceramente as virtudes que farão com que nós sejamos espíritos mais evoluídos, mais desenvolvidos. E com isso, adquirir todas as bem-aventuranças que Jesus nos pregou no Sermão da Montanha, né?
Seremos bem felizes quando nós eliminarmos os nossos defeitos e adquirirmos as nossas virtudes. Era este hoje o nosso tema, para nós refletirmos e buscarmos sinceramente dominar as nossas más tendências, buscar as verdadeiras virtudes que se faz com a prática da caridade totalmente desinteressada para o nosso próximo e fazermos a nossa evolução. Fiquem com Deus e muito obrigado a todos. Que assim seja.